na festa. Today I'm going to start a little different. I have a special guest today. Welcome everybody to 1 Hour Success, our international podcast and talk show. I'm your host JD, and I'll be talking and hosting a lot of international people from different careers. Business owners, artists, celebrities, sports figures, name it. Everybody's going to be here talking to us about their successful career. Today, Danado is about to tune in with us. And thank you for everybody here on Facebook as well. I'm live on both Instagram and Facebook. Thank you everybody for being live with us. MC Danado. I'm going to play some of his songs. Wait on MC Danado to tune in with us. Hey, bro! Oi, oi, oi. E aí, Boa Danado? noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Aí, tranquilo? Tudo bem e vocês aí? Tranquilo, graças a Deus. Também aqui, tudo na paz. Aí, Danado, qual é a boa, meu? Dia dos Namorados, aí no Brasil. Eu vi na sua página. Como é que tá o dia hoje? Como é que estão as emoções? Eu vou começar perguntando isso. Hoje foi um dia até que normal, a gente ficou trabalhando bastante aqui. Agora, depois da live aqui, que eu vou dar uma atenção aí para a esposa, né? Pô, cara, você trabalha muito, meu. Mas é assim mesmo. O pessoal de sucesso é uma das coisas que eu tô a aprender com as pessoas que eu host aqui no show. Sim. Quanto as pessoas trabalham para atingir o sucesso? Qual é Então, a receita? Eu vou entrar em detalhes aí para você. Qual é a receita do MC Danado para ser bem sucedido, internacionalmente, principalmente? Eu vou começar por pedir que você, primeiramente, faça uma introdução da sua pessoa, fale um pouco de você e depois eu vou começar por fazer perguntas. Tá. Bom, vamos lá. Eu faço parte do funk já há 15 anos como empresário. E agora, em abril, eu completei 12 anos de carreira. E assim, é uma carreira independente, onde eu construí... Para mim é muito, mas para alguns é pouco, mas tudo que eu construí foi sozinho. É claro que criando equipes que me fortaleceram e tal, mas eu sempre fiz tudo sozinho, eu cuidei sempre da minha carreira, foi uma carreira sólida, independente. Como qualquer outro artista, tem altos, tem baixos, é normal isso. Mas eu construí ela sozinho e estou aí firme e forte. Sou muito feliz pelo que eu construí nesses 12 anos. Tive parceria com outros artistas, consegui ajudar outros artistas. Então, assim, eu sou muito feliz com a minha carreira. Ok. Há 12 anos que você... Tá no mundo da música e quanto tempo você canta quanto tempo como artista, somente como artista? Então, como eu falei, eu estou cantando completou agora em abril 12 anos. Ok. 12 anos. E como empresário de outros artistas, estou há 15 anos. Ok. Pô, já faz um bom tempo e eu queria saber agora, né, qual é a sua definição de sucesso? Como é que você define sucesso? Eu defino com 3 palavras: disposição, persistência e muita paciência. Boa. Muito original. E quais são os seus hábitos de sucesso? O que o MC Danado faz há 15 anos que você vem mantendo essa rotina para atingir o sucesso que você tem hoje? Então, eu todos os dias eu me relaciono com pessoas, não só do meu segmento, com pessoas diferentes que me fazem refletir bastante.
Então, tipo, eu procuro sempre estar inovando, conhecendo novos DJs, conhecendo novas tendências. Isso me faz criar bastante, entendeu? Então, eu vivo cercado de pessoas que têm muito conteúdo para trocar ideias, e a gente tem que sempre estar inovando, sempre trazendo, porque a gente tem que se preocupar em agradar todos os ouvidos, né? Então não é só o meu, não é só o da minha família, dos meus amigos, a gente tem que se preocupar em agradar todos os ouvidos. E assim, não são poucas pessoas, né? É o mundo inteiro. Então a gente tem que ir tentando, e mexe dali, mexe dali. E assim, uma coisa que me faz acreditar bastante é a minha disposição, a minha vontade de vencer, de fazer. E então eu acho que isso me deixa cada dia mais forte, entendeu? Ok, muito bom. Eu queria saber também de você qual foi a melhor decisão da sua carreira e a pior decisão que você já tomou né, em toda a sua carreira. Vamos lá. A minha melhor decisão foi quando eu decidi cantar. Quando eu decidi fazer isso. Tipo, porque eu vivia acompanhando outros artistas no qual eu sou fã, no qual eu contratava para os meus eventos. Incrementando o que eu falei, que a minha melhor decisão foi a decisão de cantar. E no meio desse termo, assim, a minha maior emoção foi quando eu acertei o meu primeiro hit e tipo e ver a galera toda cantando minha música espalhando para os quatro cantos do país. E Em aí que assim ano foi? foi final de 2011, quando eu Final de 2000. iniciei, quando eu acertei a primeira música, foi final de 2011. Eu já tinha música assim tocando bastante na região onde eu moro, mas aí quando eu acertei mesmo o hit foi nacional, entendeu? E aí se tornou internacional, porque foi uma música que bateu em mais de 8 países também, então Qual é me o deu um nome da retorno muito música? bom. Qual é o Top nome do dessa música? momento. O Top do Momento. Foi uma das músicas que por acaso eu usei e gostei muito quando eu usei para promover o vosso show aqui, que foi muito bom. Foi, E foi. nós vamos falar, a gente vai falar um pouco da vossa experiência a nível internacional, a sua experiência a nível internacional também. A gente vai chegar lá. Mas falando um pouquinho da sua carreira, como você falou aí do princípio, aí você começou a criar, você teve o seu primeiro hit, mudou a sua vida. Como foi essa mudança de se tornar estrela no mundo do funk? Que são vários aí no Brasil, pelo que eu conheço, são muitos e todo mundo tem muito talento. Como foi para você essa experiência? Na verdade, é uma sensação, né? Uma coisa que assim eu não esperava tanto, eu não imaginava de forma alguma. Eu quis cantar porque eu me aperfeiçoei, eu quis entender um pouco, e eu gosto muito de levar alegria para o próximo, entendeu? Então, tipo assim, eu não Entendi. esperava tanto. Então, é uma sensação que não tem como explicar. Mesmo assim, que consegue sentir, né? Então, tipo, para mim foi uma coisa fora do normal, né? Porque eu vinha de outro segmento, eu não cantava, eu era empresário, eu era promotor de balada. Então, tipo, quando eu vi o pessoal cantando a minha música de trás para frente, gritando ela, é algo inexplicável. Falando um pouco agora da sua carreira internacional, quais são os outros países fora Estados Unidos e Brasil que você tem feito shows? Vamos lá. Eu fiz, quando eu saí do Brasil, depois de ter rodado o país inteiro, eu primeira vez fui para o Paraguai, depois eu fiz Argentina, fiz Bolívia, e aí depois eu fui para os Estados Unidos. Porém, assim, tinha muita procura para eu fazer na Europa, e aí, tipo, toda vez que era para fazer, a minha agenda estava cheia, então foi passando, eu não consegui assimilar para ter ido. Tanto é que Ok. já tem negociações para ir para lá agora. E outro lugar também que está batendo, assim, que eu sei que já estamos em negociação, já tem os vistos, é Austrália e Japão. Uau! Man. Ah,
Let me, I'm gonna go, Danado, desculpa, eu vou falar um pouquinho em inglês para o pessoal que fala inglês daqui dos Estados Unidos, está acompanhando aí o Tá. programa. So, guys, MC Danado was just telling us a little bit about the countries that he'd been performing before he came into US. He'd been to Bolivia, he'd been to a few other places in South America. Of course, he in Houston, New York, Florida, name it. He was everywhere, literally. We're going to talk about it in a little bit. How was his experience here in United States? Voltando ao português, como é que foi a sua trajetória nos primeiros shows aqui nos Estados Unidos, pela América toda? Foi uma turnê, pelo que eu vi. E foi a primeira? Não foi? Como é que foi? Como é que foi a sua experiência? Tá. Na verdade, foi assim, em 2015 eu tive uma oportunidade, eu estava num auge muito bom, na verdade, 2014. Eu estava num auge muito legal e eu decidi gravar um clipe fora do nosso país, porque eu queria mostrar um novo cenário, queria buscar novos horizontes, e onde eu tive uma parceria com meu amigo e com um dos ícones do funk aí, que é o canal mais forte de videoclipe, que é o Condzilla. E a gente tem uma amizade e tal, e a gente decidiu gravar um clipe fora do nosso país. A gente escolheu Miami, onde a gente foi pela primeira vez, eu e ele. Foi a primeira vez que eu consegui ir até Miami. Eu já tinha ido para Orlando e tal, e aí eu fui para Miami e a gente gravou uma música lá, que foi o Pra Não Ter Xerox, que essa música resultou para mim, inclusive nos países da América do Sul, que eu te falei agora há pouco. E eu fiz o clipe em Miami e na mesma semana que eu fiquei 25 dias lá, na mesma semana eu fiz o meu primeiro show em Miami, que foi na Wall, naquele Favela Beach que tem lá no hotel. E aí eu fiz o show lá. Então, assim, para mim foi inacreditável. Foi a primeira vez que eu cantei em Miami. E foi muito bacana, refletiu muitas coisas boas para mim. E aí depois eu voltei em 2016 de novo e também cantei de novo em Miami. Aí eu só fiz esses dois. E aí agora, no final agora de 2019, em dezembro, eu tive a oportunidade de fazer uma turnê, inclusive foi onde a gente se conheceu. E aí eu consegui fazer mais 5 shows, e aí foi uma turnê, tipo assim, que foi bacana conhecer pessoas, fiquei muito feliz da galera. E assim, eu fiquei muito feliz da energia e assim, não só os brasileiros que moram aí, mas a galera também americana e tudo mais, de outros países, cubano. E os angolanos, cara? Os angolanos, com certeza. Você conheceu um bom número de angolanos que estavam na festa e falaram Sim, com claro. vocês. Como é que foi? Como é que foi você saber que, por exemplo, o pessoal angolano, para além de escutar a sua música, gosta do seu show e segue a sua carreira? Como é que é essa internacionalização? Na verdade, como eu te falei no início, é uma satisfação enorme. Eu fico muito feliz e muito grato de ver que outras etnias estão acompanhando o meu trabalho. Então, assim, eu hoje tenho um balanço das minhas redes sociais e a Angola, ela aparece no meu gráfico, entendeu? Então é muito legal isso. Então eu sei que minha música está batendo lá e eu não vejo a hora de poder conhecer esse país aí e conhecer mais pessoas. Esse seria o nosso próximo assunto. Que quando eu conheci você, e deixa agora aproveitar, levantar um pouquinho e mostrar para o pessoal o que eu estou usando aqui. Ó. Lembra? Tá Porra, lembrado? aí sim. Cartel do Funk, tá no peito do Zé. Guarda até hoje com muito amor e carinho. Pô, fico feliz. Deixa eu aproveitar e falar que você é um dos poucos músicos que veio para cá com organização e eu não falo em termos de organização só, porque todo músico internacional tem. Você tinha esse lado empresarial. Pronto, eu encontrei a palavra certa. Esse lado empresarial que você veio com tudo, você veio com as camisetas, você veio com show na bagagem, praticamente. Você veio com show portátil. Eu gostei disso. Foi algo que me fez link up com você, como a gente fala aqui, que é ficar mais ligado para a gente poder trabalhar. Agora, falando sobre
ir para Angola. Você, como você já ouviu e você viu, o funk é muito popular em Angola. Toca Sim, geral em todos os lugares, em todas as casas, nas festas, das baladas, todas é funk. Então seria muito fácil, é só a gente esperar o corona passar, sim, que aí a gente marca, porque com certeza. tem vários promotores de Angola que nesse momento estão aí ligados conosco e de certeza que eles também acompanham a sua carreira e têm planos também. Então vamos fazer essa conexão, vamos trabalhar, vamos primeiro manter a saúde, né, que está aí em primeiro Com lugar, por causa certeza. do que está acontecendo no mundo. E gostaria agora de perguntar para você, o seu plano de ir para Angola, por exemplo, seria só para fazer um show? Você teria plano de fazer um vídeo, parceria com outros artistas? Qual é o seu plano em ir para Angola, por exemplo? Porque eu sei que você é empresário, você é visionário, então dá aí algumas dicas com você. Não, vamos lá. Com certeza, na hora que eu tiver a oportunidade de ir para Angola para fazer não só o show, eu quero ficar uns dias a mais, que eu quero conhecer, quero explorar o país, quero conhecer. E com certeza eu vou fazer algum trabalho, sim, visual, vou programar uma música, já levar ela pronta para eu fazer. E se tiver parceria também, eu tô aí para fazer. Inclusive, eu conheci o trabalho do seu irmão, que é muito top. Então, Obrigado. tipo, Papi eu, Titila, eu bem shout-out. Papi Titila. então, assim, eu particularmente, com certeza, vou fazer vídeos, vou usar essas imagens aí para poder ter mais conteúdo para minha carreira. Pô, muito bom. E para já, deixa eu falar para você que as portas dos eventos e dos concertos em Angola vão estar abertas não só para você, mas também para os músicos que você agencia, não é? Do Ah, cartel do obrigado, funk. obrigado. E já agora, mas depois a gente vai falando off para não ter que falar tudo agora para programar bem. Eu agora gostaria de saber o cartel do funk. Explica pra gente o que é o cartel do funk, quantos artistas tem o cartel do funk. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Tá, vamos Sobre... lá. O Cartel do Funk, ele já vem de uma outra empresa que eu tinha, que eu liderei por 11 anos, que foi o Funk da Capital. Foi uma das primeiras produtoras do funk de São Paulo. E eu tive a oportunidade de amar, de correr, de ajudar inúmeros artistas, onde eu construí também a Máximo Produtora, que eu era empresário do Guimê, do Lon, do Rodolfinho, Pequeno e Menor, de Menor DR, Grupo Polo, da minha carreira, enfim. E aí depois eu construí o Funk da Capital, comecei a trabalhar, beleza. Aí teve uma oportunidade de fazer uma negociação, que eu tive uma parceria muito legal com um amigo meu, e eu passei a empresa para ele, e eu já tinha esse nome na minha cabeça que era cartel, e aí eu fui estudar, porque se você for olhar o que é o cartel, é uma junção, né, das empresas, e eu montei esse cartel assim de forma positiva, claro, porque a gente sabe que tem algumas coisas que cartel né, tem o cartel de Medellín, o Pablo Escobar e tudo mais. E tipo assim, eu montei o cartel. Mas pelo menos eram organizados. Todos esses Ah, eram organizados. com E certeza. davam, Eu mesmo, e davam muito dinheiro. sim, eu mesmo sou fã do Pablo Escobar, por isso que esse nome veio na minha cabeça, Cartel do Funk. Eu sou fã do Pablo Escobar, não, porém, de algumas atitudes dele, mas eu acho que ele era um gênio, entendeu? Pô, cara, para ter aquele dinheiro todo também, burro ele não era. Burro ele Entendeu? não era. Então, é isso aí. Mas, Então, aí eu montei o vamos Cartel do Funk e eu fiz uma audição. A audição é uma seleção que a gente fala aqui, onde vieram inúmeros artistas de praticamente do país inteiro. E eu tive a oportunidade de conhecer muitos outros talentos que ficam escondidos. E eu fiz uma seleção onde hoje eu atinjo 35 artistas que eu sou empresário, entendeu? E a gente tem uma estrutura aqui no Cartel do Funk que é completa, uma gestora que cuida da carreira desses 35, que eu tenho certeza que a maioria está aí vendo aí minha live, que eu estou vendo todos falando, e eles são muito gratos a mim, e eu sou muito grato de ter eles na minha empresa, porque são todos talento nato. e é assim que a gente, e é assim que a história de sucesso
se movimentam, não é? Sim, Você se rodeia com outras pessoas de sucesso e com talento, e o talento gera essas músicas que vocês têm lançado e que têm dado vida à vossa carreira. sim, Eu quero falar um pouquinho agora, já falando, né, do que você tem ajudado vários artistas a concretizar os sonhos. E isso é muito bom, que quando eu conheci você, eu falei um pouquinho com você, você me falou um pouquinho disso, e é bom, não é? Você agenciar os novos talentos e guiar eles para ser essa internacionalização que hoje você tem, por exemplo. Então é muito bom, né? Gostaria de parabenizar você e o Cartel do Funk pelo trabalho que tem feito, e isso ajuda, não é? Muito. Mas eu quero aproveitar o tempo agora também. Eu não sei se você está com pressa, mas hoje é dia dos namorados, então eu vou tentar fazer esse live bem rápido não, tranquilo, fica tranquilo. E aí, qual é? Eu vi no seu Instagram, já durante os dias, você estava sorteando carros. Não um, mas 2 carros ou mais. Me explica bem isso, porque eu tava aí no Instagram, acho que eu estava dirigindo, eu falei, pô, eu quero um carro novo. Qual é a boa dessa, Dana? Então, é o seguinte, aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, a galera tá fazendo sorteios de carro, de moto e tudo mais. E assim, eu achei um formato, né, de tentar, tipo, eu não digo retribuir, porque a gente retribui e recebe o carinho a todo momento dos fãs, dos amigos. Então, eu achei um formato de ajudar os patrocinadores, que são pessoas que querem alcançar engajar suas redes sociais, e a gente pegar e sortear os carros que a gente tem, né? E aí foi a minha ideia, eu soltei primeiro para sortear a Volvo e depois a minha X35. Então a gente está vendo, está caminhando, então a minha assessoria está captando os patrocinadores. Na hora que atingir lá, eu vou sortear o meu carro para algum fã meu, algum seguidor. Pô, tem como ser internacionalmente também? Tem como mandar para aqui nos Estados Unidos? Se você estiver seguindo, na hora que eu fizer a campanha, na hora que você seguir as regras, se você for sorteado, porque não sou eu que sorteio, quem escolhe é o aplicativo. Se Ok? você for sorteado, você vai ter que receber. Como não tem como mandar o carro daqui para você, eu vou Uhum. ter que vender o carro aqui e mandar o dinheiro para você, entendeu? Se eu ganhar, você pega o dinheiro, traz os seus artistas, juntamente com uma escola de samba, e a gente faz um mega show aqui. Melhor do Porra, que vamos embora, vamos embora. como empresário tem que voltar a investir o dinheiro, não vai pegar o dinheiro e jogar pela janela. Não é? Dá uma licencinha rapidinho, ô Jane, deixa eu só deixar um forte abraço pro meu amigão que tá aí, meu amigo de infância, o Tranquilo. Edinho tá aí tá na live, meu DJ Well, tá os MCs da Cartel do Funk, eu queria deixar um forte abraço para todos que estão lá, o Gui Mendes, o RP, o Solt, o 27, o DJ Tan, DJ Impostor, para minha esposa, para minha namorada Marjorie, meu filho Guga, todo mundo que eu tô vendo aqui que tá subindo, tamo junto. Pô, ó, tem muitos meus amigos aí também. Para eu Quero deixar um aproveitar o forte tempo. abraço, quero conhecer todos. Um prazer enorme estar participando dessa live, conhecendo ainda mais esse cara que se tornou meu amigo. Ele sabe o que eu estou falando, então por isso que a gente está aqui hoje. Então estamos juntos de verdade, Jânio, de verdade mesmo. Bom, muito obrigado, obrigado por estar aqui conosco live. Vamos falar um pouquinho mais sobre a sua carreira internacional. Por isso é que você estava falando de alguns lugares na Europa. Você já foi para Portugal? Você já teve alguns convites para ir para Portugal, por exemplo? Ah, só rapidinho. Olô, Luan, tamo junto, forte abraço. Então, eu tive convite sim, e assim, não foram uma, nem duas, nem três, foram mais de 6 vezes já que a galera tá falando. Inclusive, eu tava com alguma coisa pronta agora e eu vou soltar aqui no de antemão. A gente tava com uma Ok. galera aqui em março que eles têm negócios aí em Portugal e a gente tá para montar a filial da Cartel do Funk em Portugal. Uau, Então vai ser nice. uma parada legal, a gente quer fazer um negócio bacana aí, captar novos artistas, onde os nossos produtores aqui, que é o Impostor, o Tang, o Tess Queiroz, o Peron, o Gabriel,
eles vão estar atendendo. A gente vai fazer uma parada muito legal também pro lado da Europa. Isso aí já está quase... Só parou devido a essa pandemia que, infelizmente, aí está brecando tudo, né? Well, deixa eu traduzir aqui um pouquinho, tentar falar alguma coisa, porque tem algum pessoal aqui que não fala Tá. português. So everybody listen up. MC Danado was just telling us right now about he expanded his business, Cartel do Funk, to Portugal, in Europe. So his business will be international now, being in Europe, probably Portugal and some other countries. I'm asking some more questions about it. I want you guys to stay tuned with us. I'm gonna keep translating and keep going back and forth for you guys to understand what we're talking about. So stay tuned with us. I'm gonna put subtitles later on. Eu vou colocar legenda no YouTube. Fiquem ligados, depois você encontrar isso no YouTube. Be checking with us on YouTube. So guys, stay tuned with us. We're gonna talk about Miami, Houston, New York, all this great experience that Danado had here in the United States. Well, Danado, eu quero saber um pouco agora da sua experiência em cada cidade, ou pelo menos nas 3 cidades daqui dos Estados Unidos, que foram Houston, Flórida, em Orlando, Houston e Nova York. Como é que foi a experiência de, para além do povo angolano e do povo brasileiro que fala português, como é que foi cantar para os gringos? Como é que foi a recepção? Você teve alguns latinos lá aqui no evento de Houston, mas me fala um pouquinho dessas experiências, como é que foi? Eu reparei bastante assim em cada lugar que eu cantei, né? Eu comecei em Orlando, depois eu fui para Boca Raton em Miami, depois eu fui para Houston, depois eu fui para Newark, e aí Boston não rolou porque tava aquele frio lá, tava meio perigoso as estradas e tal, mas aí a gente até ficou para refazer. E assim, eu senti uma energia diferente em cada lugar. Porém, eu fiquei muito feliz que, assim, eu achei que ia ter uma certa resistência, né? Ah, o brasileiro, o cara vai cantar só português, a gente não vai entender, né? A maioria, tipo, por mais que tinha brasileiro. Mas, meu, foi um calor, assim, muito forte. Eu achei muito legal. E, assim, cada lugar eu me senti bem. Tanto é que as pessoas que eu cantei, que eu tive o prazer de conhecer e as de me ouvir, de ver o meu show, viraram meus seguidores. Eu falo com muita gente pelo meu direct, entendeu? Nice. Então eu vejo que as pessoas me seguiram, falam comigo, porra, que legal a música nova e tal. Então eu vi que teve resultado. Então eu acredito que foi muito positivo e eu senti a energia de todos. E a única coisa que eu senti diferença, assim, que me marcou é a temperatura, né? Que alguns lugares estava quente e alguns estava aquele frio, de igual quando a gente foi cantar em Newark lá, que era... Como é que foi em Nova York? Eu vi as suas fotos. Nova York estava nevando. Nova York estava nevando. Eu fiquei apavorado, porque eu nunca senti esse frio, né? E era a minha primeira vez em Nova York, então eu falei, nossa senhora. Mas assim, foi muito legal. Mais ou menos. Houston, pelo menos. Houston estava equilibrado. Uma coisa legal que aconteceu em Houston, não sei se você vai lembrar. Lembra na hora que eu falei, pô, eu queria comer um McDonald's, você prestou seu carro para nós? Ok. Aí a gente foi no McDonald's, de assim, my English so bad. It's okay. Tá bom, cara. Eu entendo mais, eu consigo entender muita coisa do que você fala em inglês, mas eu me pronunciar, eu ainda tenho um pouco de vergonha, e aí eu ainda não consigo ter uma pronúncia legal, né? Não, cara. Mas aí a gente no McDonald's foi falar pelo telefone. A gente colocou no Google Tradutor, eu, DJ Vandinho, e colocava pra moça escutar, meu. Foi sacanagem. Não, essa aí foi boa. Acho que você gravou, não? Você não tinha o áudio? Gravei. Tem esse vídeo no meu... Eu até salvei lá no meu Instagram. Tá salvo esse vídeo aí. O número 1, por exemplo. A particularidade no seu show foi a diversificação que você conseguiu fazer com o pessoal angolano que estava, por exemplo, na plateia, com o pessoal brasileiro e algumas brincadeiras que você fez para interagir com o pessoal que não fala português, por exemplo. E sim. foi muito bom. Isso foi muito bom. Marcou muito, porque foi
o primeiro em Houston, não, deixa eu falar para você agora, em direto, para que todo mundo saiba, tá na história agora. Não houve nenhum baile funk com músicos brasileiros, com MCs brasileiros em Houston. Aquele foi o primeiro. O Pô, vosso que show legal. foi o primeiro. Tá aí, cara. Pode ver, pode ir na internet. Hoje em dia tá tudo registrado. Não tem como mentir ninguém. Não, nunca houve, nem no Texas. Já houve na Flórida, já houve em Nova York, que as comunidades são maiores. Mas aqui no Texas, não é só em Houston. No Texas todo, vocês foram os primeiros MCs. É que se já houvesse aquele coisa de marcar tudo para a história, como, por exemplo, ficou marcado, está aí na internet, todo mundo vai ver. Então, vocês são os primeiros MCs que fizeram o show aqui. Então, foi Que muito legal, bom pô, que legal. isso. Que legal. Foi uma experiência boa. Todo mundo gostou, e principalmente o pessoal que nunca foi para um baile funk. Muita gente nunca teve a oportunidade de ir para o Brasil Sim. para ter uma experiência de um baile funk. Então, a energia, o calor que vocês trouxeram, a Lubitz, o Amaral, então foi muito bom. Todo mundo saiu satisfeito. Quem pagou gostou, quem entrou de graça também gostou. Então, foi muito bom e vamos marcar para ver se a gente faz outros shows Eu aqui. quero muito voltar, quero conhecer mais assim, conhecer mais as pessoas, quero poder fazer show novamente aí em Houston, conhecer outras cidades também. Austin, a gente E estava tentando marcar para Austin da vez passada. Austin já é eu lembro. próximo. Uhum. Mas vamos tentar E ver isso assim, depois. Não, pode falar. e não é nem fazendo média não com você, mas você foi um cara que recepcionou a gente muito bem, assim como os demais, mas a gente teve até uma intimidade maior. E aí eu quero dar continuidade, quero conhecer mais coisas com você. Eu lembro que você tinha falado, pô, tenho coisas para fazer na África, em Angola e tudo mais. E aí eu quero conhecer isso daí. E assim, eu não estou nem falando de lance de grana nem nada. Eu quero conhecer, eu quero cantar, eu quero levar alegria. Entendeu? A Tipo, cultura, é isso que eu penso. porque, ó, É, por exemplo, tem vários músicos, a música angolana e a música brasileira são muito próximas, são muito irmãs. Tanto que o casamento do kuduro e o funk está sendo tão bom que hoje em dia eu acho que pode ser a próxima febre. Essa mistura de música do funk com o kuduro, com as músicas angolanas. Então, vai ser muito bom, é muito importante. Tem muitos músicos talentosos em Angola, como vocês também no Brasil. Então, o meu papel, o meu trabalho é tentar unir o útil ao agradável, que é unir dois sim. talentos que, de certeza, vão fazer coisas maravilhosas para todo mundo aí poder curtir. Então, é um prazer poder trabalhar com vocês. Eu quero saber eu queria saber mais um pouco sobre a sua carreira. Como eu lhe dizendo, como é que foi cantar naquele frio em Nova York? Então, Nova Aqui York foi foi tranquilo, aquilo, foi tipo tudo isso assim, que você falou. Aqui foi tranquilo, foi tudo isso que é, você falou. Mas chegou lá, como é que foi? Com o frio. então, Nova York foi, tipo assim, a gente tava lá, tava -8, -8. Então, tipo assim, na balada, quando a gente entrou, ficou um pouquinho quente. Então, eu tinha duas opções. Ou eu fazia um show pulando para dar uma aquecida a mais, para poder passar o frio. E foi o que eu fiz, meu. Então, tipo assim, foi muito legal, a casa estava cheia. Eu conheci muitos colombianos, mexicano, cubano, porque a casa lá tinha dois ambientes. Indo no outro lado era só hip hop, uma parada mais da Colômbia lá. E aí as pessoas vieram, assim, então curtiram, eles cantavam, eles aprendiam a cantar, então foi muito legal. Então eu nem senti o frio depois. Então foi bem bacana, assim, tipo, a experiência de lá, não só lá como Houston, como Boca Raton, como Orlando e tudo mais. Foi bem legal, assim. Então eu só tenho gratidão, tô ansiosíssimo para votar. Tem algumas coisas já pilotando, foi até quando a gente falou aí há um mês atrás. Eu falei, ó, tem gente já me procurando, vamos ver se a gente já dobra aí de novo, porque eu Claro. quero fazer, eu quero conhecer, entendeu? Mas foi legal. Ó, e agora, falando sobre agora projetos para o futuro. Todo mundo está, nesse momento, vivendo esse pandemic.
E já agora eu gostaria de aproveitar perguntar para você como é que está sendo, né? Uma coisa é ver na televisão que tem N casos de coronavírus. Como é que está a sua cidade, principalmente na sua região, consoante o coronavírus? Como é que está a vivência, pelo menos agora? Assim, a gente está se cuidando da melhor maneira possível, porém, São Paulo hoje, né, assim, que é a maior cidade, assim, em relação das pessoas, de ter um número de pessoas, é uma cidade muito populosa e é onde que está o maior índice de Covid-19, né, do tal coronavírus aqui. Tem muitas pessoas ficando doentes, tem pessoas indo embora. Então, tipo, o negócio tá meio caos, aí o nosso governador, nosso prefeito fica sempre adiando, então a gente não tem perspectiva nenhuma de volta. Para nós, fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar, né? Então aí eu achei um formato com a minha equipe, a gente está gerando muito conteúdo, muitas músicas novas, estamos gravando um videoclipe da maneira que dá, sem muita aglomeração, porque não pode. Porém, a gente está soltando muita música nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, e está saindo também muito conteúdo no YouTube, um por dia. E eu falo dos meus artistas. E eu lancei minha última música agora em março, bem no comecinho de março, no final de fevereiro. É uma música que eu gravei aí em Miami. O clipe ficou bem legal, tá andando a música. E aí eu já tenho mais outros 3 clipes prontos. É esse que tá aqui? Esse aí, Antirromântico. Esse mesmo, pô? Já vi, olha, tava na playlist, eu só cliquei. Top, top. Não, E assim, eu tô gravando muitas músicas novas. Inclusive, essa semana eu gravei uma música que todo mundo tá esperando aqui, que é a Top do Momento 2. Eu tô gravando ela. Já tenho mais 3 videoclipes prontos também para poder soltar. Eu tô a cada dia produzindo bastante com os meus DJs, que é o Tang, que é o Impostor, que é o Gabriel Moreira, que é o Peron, que é o Técio. Tô com alguns feats com alguns outros MCs também, que são meus amigos, que a gente se encontrou e compôs música nova. Então, tem bastante conteúdo. A pandemia tá rolando, mas a gente tá trabalhando por trás, lógico, de maneira coerente e da maneira correta para também não sair fora do padrão, né? Eu queria perguntar para você, o Cartel do Funk está fazendo algumas doações, está ajudando o pessoal aí em São Paulo a se manter durante essa pandemia? O que vocês estão fazendo aí? Sim, a gente, quando começou a situação, a gente fez muitas ajudas, sim, com cestas básicas. A gente tem algumas ONGs aqui, ONGs são centros de arrecadações. De ajuda. Eu e a minha esposa, particularmente, a gente ajuda bastante. É que a gente não fica divulgando, porque tem gente que divulga para se autodivulgar. E a gente sempre fez de coração, a gente tem, até a gente chama aqui que são crianças que a gente ajuda, que é como se fossem filhos nossos, a gente ajuda mensalmente. Então a gente ajuda como a gente pode, doando roupa, cesta básica, ajudando as pessoas que às vezes não têm o que comer. Então a gente está ajudando bastante como a gente pode. E o Cartel está apoiando a cada dia mais. Não, pô, cara. Muito bom ver isso. Muito, muito bom ver isso, porque principalmente em momentos como esse, agora que que o mundo está vivendo com o coronavírus, um wake up, para a gente despertar para o mundo, para as coisas que realmente interessam, que é ajudar o próximo. Ninguém é melhor do que ninguém. Tudo que é material é como a vida, é passageiro. Então é muito bom esses bons exemplos que você passa para os seus artistas. E não só para a sua família, você ter um filho, não é? É muito bom, é importante ter esses exemplos dentro de casa também, não é? Então, com certeza. Gostaria de parabenizar o seu time por isso. Thank you, guys. Como eu falei, Danado, eu vou ter que mandar uma palhinha assim para o pessoal tentar... Claro. Eu entendo boa parte. Guys, I just asked MC Danado about coronavirus and how is the Cartel do Funk helping people in Brazil, São Paulo, during this pandemic.
São Paulo is like New York. Like it's literally like New York, not just because it's in another country, size and amount of people. It's literally like New York, and he's also very affected. So he said that his team and him and his team are doing donations like food stamps, like food for people that in need and more. And he also mentioned that he's not being posting a lot about that because he's not trying to be take advantage of the situation, get a name or look good just because he's doing a donation. So he's really good. I'm really proud of him, and this is a good message to everybody out there in the world. MC Danado, eu quero perguntar uma coisa para você agora que tem a ver com o que está acontecendo, principalmente aqui na América. Eu não sei se você olhou aí na minha página. Eu fiz vou lançar hoje, eu só não lancei por causa do nosso live, um mini documentário sobre os protestos sobre o George Floyd, o negro americano, o preto americano que foi assassinado aqui pelo polícia americano. Ele era daqui de Houston, por acaso de uma área bem próxima. Você passou várias vezes pela área que ele morava, aí bem no centro, downtown, que a gente foi para passear um pouco, mas se calhar você não lembra muito bem, mas ele é daquela área. E aqui, cara, saíram 60 mil pessoas para marchar, 60 mil pessoas. Quem não viu, vai agora na minha página aí no Instagram, dá um clique e vai ver. 60 mil pessoas marcharam para as mudanças aqui, para os direitos dos negros, principalmente. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião como líder, porque hoje em dia eu não vejo as pessoas só pela cor da pele, mas pelo que eles fazem por todas as outras raças e todas as outras coisas. Como, por exemplo, a gente não é do mesmo país, mas está fazendo algo bom para a União. Então, eu quero saber a sua opinião sobre o movimento todo, sobre equality, como é que se diz, para igualar os direitos, principalmente os direitos humanos e com a raça negra. Eu queria ouvir a sua opinião. Vamos lá, eu mesmo sou raiz, eu sou negro de coração. Eu amo a minha cor, eu defendo a minha raça e respeito todo mundo, não tem nada a ver. A minha mãe é branca, entendeu? Meu pai, que se foi há 20 dias, era um negro, honesto, um homem de bem que me ensinou tudo que eu sou hoje. E assim, eu fico muito triste de ver essas situações, das pessoas morrerem por mãos de outro ser humano. Eu não digo nem que seja um ser humano branco, não é isso. De um outro ser humano. Isso é uma coisa que eu não acho legal. Ninguém tem que tirar a vida de ninguém. Eu até queria que, se eu fosse um mágico, eu queria que as pessoas morressem de velhice, né? Tipo, chegou a hora, vai partir e tudo mais. Isso que está acontecendo aí, eu acho que a galera tem que protestar sim, porém, eu acho que assim, que a galera não tinha que ficar só protestando só quando acontece, entendeu? Isso aí deveria ser todos os dias, não que a pessoa tem que ir para a rua todo dia, que todo mundo tem que trabalhar, tem outras coisas para fazer, mas isso deveria ser uma coisa constante e não só porque aconteceu isso novamente, porque não vai parar, entendeu? Assim também como nós, também, de certa forma, eu particularmente não, mas eu vejo isso, que as pessoas também têm um racismo com branco, entendeu? Então, tinha que parar o racismo no geral, tanto para branco, para negro, para índio, para qualquer outra coisa. Então, eu sou a favor do que a galera está fazendo, mas de uma forma pacífica, porque não adianta você querer responder com guerra e com a mesma moeda, que não vai mudar nada, só vai incentivar as pessoas a fazer maldade, a ser bruta, e a gente tem que entender que as crianças estão acompanhando, estão vendo, então a gente tem que dar exemplo. E assim, eu particularmente fiquei muito triste com isso que aconteceu, que não foi a primeira, né? A gente teve outros casos. Aqui no Brasil tem muitos, e a gente vê cada situação ridícula que, se você não for um cara que estiver tranquilo, você acaba reagindo de forma bruta. E a gente vê isso o tempo inteiro, e assim, eu por ter um filho também eu fico preocupado. A gente fica vendo para não ter esse lance do bullying, do moleque passar por uma situação dessa, então a gente sempre está orientando ele. Graças a Deus, até hoje não teve nada que incomodou ele.
E assim, mas enfim, eu fiquei muito triste com isso e sou a favor sim, mas que a galera tinha que colocar isso, resolver isso de vez, né? Porque só vai fazer isso quando alguém morrer, então, pô, tem isso, né? Muito bom. Eu gostei de dois pontos que você falou. Um foi só por fazer mais do que um protesto só quando alguém morre, e outro foi sobre a mensagem para a próxima geração. E eu queria falar com você sobre esse aspecto de, primeiramente, de quando fazer esses protestos. Por exemplo, aqui em Houston, se você for na minha página também, aquele cara, o Trey, ele está na minha página, ele é um rapper daqui e ativista também. O movimento que Sim. está fazendo, por exemplo, é que agora todos os negros, principalmente de Houston, vão se registrar para votar. Ex-presidiário, pessoal que tem ficha suja, todo mundo tem que se registrar, porque só votando, pelo menos você tem alguma maneira de fazer uma mudança. É melhor do que ficar calado e esperar o que eles vão te dar. Então, eu acho que talvez, eu não sei se é o mesmo caso no Brasil, se isso resolveria, mas aqui, pelo menos, nos Estados Unidos, vai resolver muita coisa quando muita gente for votar, porque aqui quase muita gente não vota, não acredita no, no governo e na política, praticamente. Então, eu Aqui acho que também não. em todo lado, cara, em todo lado. E todos os cantos, esquece, esquece. Então, vamos esquecer esse assunto desse cara, vamos falar do futuro. E falando sobre racismo e o futuro, o que você, por exemplo, que conversa você já teve com seu filho, ou que você teria com ele, para prevenir a cabeça dele, não só contra bullying de racismo, mas no mundo em geral, como ele vai ver o mundo, como ele vai respeitar e ver as pessoas. Como é que você fala com seu filho? O que é que você poderia falar para ele em casos como esse? Então, tanto eu como a minha esposa, a gente conversa com ele diariamente, porque a gente, desde que ele se começou a ter consciência das coisas e foi muito rápido, como é que eu posso te dizer? Ele é Aí, uma pai, criança que foi grande, cara. ele é muito comunicativa. Então, assim, ele, não, ele fala tudo para nós, tudo. Então, qualquer coisa ele conversa. Então, eu já percebo que isso já se tornou fácil, porque ele não guarda para ele. Quando alguma coisa está incomodada ou como ele quer agir, ele pergunta para mim ou para a mãe dele. E a gente tem muito uma boa conversa. Então, eu acho que ele já está começando a enxergar, ele já sabe sobre isso. Entendeu? Então, tipo, quer ver uma coisa que eu fiz para ele, assim, que eu falei meio que brincando, mas ele entendeu. Uma vez ele deixou o cabelo dele black, né, grande, e aí um amigo na escola dele falou para ele assim: "O seu cabelo é feio", falou para ele. E aí ele pegou, ficou triste, ele guardou, falou, beleza, ficou quieto e veio para casa. Aí ele pegou e veio me contar por quê? Foi uma coisa que incomodou ele. Aí eu perguntei para ele: "Mas você acha o seu cabelo feio?" Ele falou: "Não". Falei: "Então pronto. Já era. Você gostar. Então você não tem que se preocupar com não é com função construtiva". Aí você pergunta para ele, Com fala assim: certeza. "Amigo, o meu cabelo eu posso deixar ele careca, eu posso fazer ele um corte quadradinho, eu posso fazer trança, eu posso deixar black. Você não consegue fazer isso". Pronto. Então haja assim. E respeite o próximo. Quando você vê que a pessoa está te incomodando, você fala: "Ó, amigo, se você quiser ser meu amigo, beleza. Se não quiser, se afasta, vai pro seu lado, eu fico aqui. Agora não vem me ofender". E pronto. Então ele sabe já lidar com isso. Ele já é um menino muito inteligente para isso aí. É o que a gente orienta, não fazer inimizade, buscar sempre amizade. Está vendo que a pessoa está de má fé? Se afasta. A melhor coisa é quando você se afasta da pessoa. Entendeu? Então, acabou. Muito bom, muito bom. Outra pergunta para você seria, pelo menos agora, como visionário e como empresário, qual é o futuro que você vê para o funk, principalmente, agora, depois dessa pandemia? Porque tudo está pendente até a pandemia acabar, não é? Então, como é que você vê o futuro do funk, principalmente com mistura com outras músicas? Porque agora a música está crescendo em forma muito mix. Então, como é que você vê isso? Eu não só na música, mas eu acho que a pandemia, por mais que ela tá tendo alguns efeitos de perder o seu ente querido,
de perder uma pessoa, mas ela está tendo muitas coisas positivas, porque você passou a dar valor às coisas que você achava que não eram importantes. Que é você fazer uma amizade nova, de você dar valor ao prato que você come, ao amigo que está próximo. Então, eu acredito que no funk não está sendo diferente. A gente está gerando muito conteúdo. Quando eu falo a gente, é o funk inteiro. A galera está trabalhando bastante, está soltando muita música. Então, acho que o resultado, quando voltar ao normal, vai voltar de forma positiva, porque as plataformas e o YouTube vai estar com muito conteúdo. Então, assim, está refletindo muito positivo, porque a gente está gerando muita música, e assim, o consciente está voltando legal. O consciente aqui é quando você faz uma música de vitória, de superação, ou você conta uma história real, então assim, de protesto, um protesto positivo. Então tá saindo muita coisa legal, e isso está sendo muito bom para o mercado do funk. E eu sei que só tem a ganhar, porque nós hoje aqui já somos o segundo mais grudado na outra vertente, que é o sertanejo. Então é o segmento mais forte hoje aqui, é o funk, entendeu? Então a cada dia está melhor. E no resto do mundo, como é que, tendo uma carreira internacional, como você vê o crescimento do funk, principalmente depois da pandemia? Como, por exemplo, você já falou que vocês estavam, têm planos de abrir o cartel do funk em Portugal. Como é que será e como você vê isso após esse período todo, internacionalmente? Eu vou falar, eu ainda não consigo ter uma resposta concreta, porque assim, tá um pouco Não, uma assustador. previsão só. Eu vejo assim que tá um pouco assustador, mas assim, eu acredito que, pelo que eu estou acompanhando, pelos gráficos, pelas pesquisas que a gente faz, que não só na Europa e assim, em séries de outros países, vai vir muito forte, vai entrar ainda mais, porque é uma música alegre, é uma coisa que traz energia boa. Então vai ser uma coisa que as pessoas vão se apegar. Falar, pô, eu quero ouvir isso, eu vou na show de fulano. Vai demorar um pouco. Na verdade, eu acho que só vai ter uma resposta mais concreta quando soltarem a tal da vacina. Quando soltarem a vacina, tudo volta ao normal. Porque se você voltar amanhã, as baladas não vão voltar com a mesma força, que as pessoas estão com medo de pegar o vírus. Então, e assim, se não voltar, se não tiver a vacina, que acredito eu que já existe, mas devido a essa política toda aí, eles não soltaram. Então, as pessoas, quando não tiver ainda algo que você fala, pô, eu estou protegido porque eu tomei a vacina, então não vai ter as baladas cheias, os eventos cheios. Então, enquanto não soltar a tal da vacina. E você acha que, por exemplo, para além de não soltarem a vacina, o mundo hoje está em constante mudança. Quase nada será a mesma coisa. Você vê, por exemplo, os eventos, os concertos a continuarem a crescer em termos de concertos online ou não? Você acha que mesmo quando encontrar a vacina, todo mundo vai querer voltar a estar aglomerado 100, 200, sei lá quantas mil pessoas para ver um concerto? Como é que você acha que a tecnologia vai afetar nesse aspecto? Então, eu andei pensando nisso aí, inclusive nas lives. Eu também estava com uma live programada agora, eu dei até uma brecada, porque o alcance já não é mais o mesmo. Todo mundo sabe, porque meio que deu uma saturada. Então, assim, eu acredito que as plataformas digitais é o que vai vencer. Mas agora, se o pessoal quiser criar uma tecnologia para refletir, tipo um show de alguém tipo, via vídeo, alguma coisa assim, eu não acredito tanto que vai ter muito efeito. Por que você Acho não que acredita? Porque vai ser menos lucrativo? Porque a audiência você tem mais, com certeza. É online, então todo mundo pega no celular e vê. Então, por que você acha que não vai ter tanto impacto? Eu acho que para alguns vai ser menos lucrativos e não vai ter, como é que eu posso dizer? Não vai ter como controlar. Vamos supor, hoje tem 5.000 MCs. Como é que você vai fazer? Vamos supor, se todo mundo fizer um show, exemplo, virtual, ao mesmo tempo. Não vai ter como eu e você ver o mesmo artista. Vai ter que Entendeu? entra e sai, vai para aqui. Aí não vai render, não vai render. Não vai render, entendeu? Não vai render. Tipo, imagina eu quero ver o show do Taiga e você quer ver o show do Chris Brown. Aí nós estamos lá, falando, e aí, muda pro outro, muda pro outro, muda pro outro.
não vai dar sequência, entendeu? Não, mas é bom saber disso, porque querendo a gente ou não, o mundo está correndo nessa direção. Então, é bom que empresários como você e o seu time estão ligados, estão trabalhando online também e produzindo bem perante as dificuldades que o mundo não é está apresenta hoje em dia. Eu queria perguntar também para você falar um pouquinho aí agora sobre Danado. A gente, como eu comecei um pouquinho antes de você entrar, o meu live vai terminar já em uns 2 minutos, então 1 minuto praticamente. Então eu vou encerrar esse live. Eu não sei se você tem tempo para a gente fazer aí mais uns 10 ou 15 minutos de Vamos live fazer. para passar a mensagem aí positiva para o pessoal. Como Sim. eu comecei um pouquinho mais cedo. Então se liga aí todo mundo em casa. Não saiam do live, a gente já volta. Please, everybody, stay tuned with us. We're coming back with MC Danado to One Hour Success, our international podcast and talk show. Thank you, MC Danado. Thank you, everybody home. Thank you, guys. Obrigado a todo mundo em casa. Se liguem que a gente vai voltar daqui a uns 2 ou 3 minutos. Muito obrigado e a gente se fala daqui a pouco. Fica Obrigado, aí, Danado. fica aí, fica aí. Eu vou encerrar esse e vou começar outro, para não ter que esperar a gente terminar. Tá bom? Ok, valeu.